os produtores rurais lidam toda a safra com os procedimentos de armazenamento de grãos, não é novidade, né? E essa etapa precisa ser muito bem feita para que o produtor tenha sucesso nos seus resultados e para que tudo saia como planejado. Bom, mas além das perdas que podem acontecer durante a pós-colheita, a baixa capacidade de estocagem do país também se torna um dos grandes desafios da armazenagem. Segundo o Senar, só aqui no Brasil, as perdas podem chegar a 30% da produção de grãos somente nos procedimentos de pós-colheita. E tem mais! 10% dessa perda acontece justamente pela presença de contaminantes físicos, químicos e biológicos nos produtos. Acredito que só com essa introdução você já deve ter percebido qual o tema do nosso bate-papo de hoje aqui no estande da Agrovelper, diretamente da AgriShow. É isso mesmo, vamos falar sobre soluções de armazenamento e a importância de produtos tecnológicos na vida do produtor. E para isso, a Agrovelper trouxe aqui no estande 3 convidados de peso quando se trata dessa pauta. Primeira que é a Natália Verdelli, que é engenheira de aplicação da Braskem, o Emerson Borg, pesquisador da Embrapa e por último, mas nunca menos importante, Thiago Teixeira, diretor da Agrovelper. Muito obrigada, pessoal, por terem topado o convite. Eu queria começar com uma pergunta que é genérica, mas que deve ser um tanto complexa aí. O que a gente pode esperar para o futuro para as safras de grãos? A gente sabe que as safras vêm crescendo cada vez mais, batendo recordes. O que a gente pode esperar aí para um futuro? Bom, quando a gente está falando de agricultura brasileira, o mais importante do que a gente tentar projetar um futuro é a gente imaginar o que a gente já está fazendo hoje, né? Então hoje nós somos o país que tem a menor área cultivada do mundo, né? Nós preservamos muito mais do que plantamos. E o nosso desafio está em aumentar a oferta de produção de alimentos na menor quantidade de área disponível. Então, aproveitar melhor o uso do solo, tentar plantar 2 ou 3 safras por ano. Esse é o grande desafio da agricultura brasileira. Hoje a gente já consegue fazer isso muito bem, né? A dobradinha soja-milho hoje, ela é consolidada principalmente na porção central do Brasil. E hoje a gente está consolidando cada vez mais outras oportunidades, como por exemplo o trigo no Cerrado, né? Na região das porções, né, do Amapá, Roraima. Então hoje, muito mais importante do que a gente tentar projetar uma área cultivada, é a gente entender que a agricultura brasileira hoje consegue produzir mais, consegue produzir melhor, utilizando o mesmo recurso disponível e a mesma terra, né? Então, a gente sabe que soja vai aumentar em áreas de pastagens degradadas, mas sem desmatar, né? O milho vai vir nessa sequência e isso é uma tendência para o futuro, né? Mas sempre pensando muito mais nessa sustentabilidade da agricultura brasileira para aumentar a oferta de alimento para o mundo. E a gente estava falando agora você estava comentando, né, sobre o aumento, né, da crescente das safras que o Brasil está produzindo cada vez mais, mas nada vale produzir se for para perder, né? E nesse dado que eu citei agora há pouco, a gente estava falando de 30% que pode ser perdida aí das safras de grãos por conta de dificuldade de armazenamento. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho da importância do bom armazenamento, de uma forma geral. O Brasil, né, ele tem déficit de armazenagem, igual você comentou, né? Acho que a gente tem uma capacidade estática de armazenagem menor do que a produção. Não tenho muitos dados, acho que o Emerson pode falar um pouco até melhor sobre isso. E, enfim, igual tudo, a gente precisa de tecnologia, né? Então, dentre as possibilidades, a gente tem hoje o Silo Bolsa, que ajuda nessa parte, né? Hoje aqui a gente está, acho que com a cadeia completa, né, que vai do campo, a pesquisa do campo até o final, a gente que está produzindo, né? O Braskem também apoiando muita gente aí. Enfim, então acho que trazendo tecnologia para o campo a gente consegue tentar solucionar parte desse problema. Então, falando um pouco sobre o Silo Bolsa, né? Então, o que é o Silo Bolsa, né? Ele é um bolsão, né, bem comprido, né? Então, a gente está falando aí de 70 a 100 metros, né? Onde é possível fazer esse armazenamento, então, dos grãos, né? Então, com isso, né, quais são os benefícios? Então, que ele é um bolsão flexível, né? Então, você consegue instalar rápido, né? Então, essa quantidade perdida que você comentou pode ser estocada numa velocidade rápida, né, de instalação. E isso promove, né, para que o vendedor consiga aí vender durante o ano, né, não necessariamente logo aí quando estiver próximo aí essa perda, por ter essa possibilidade de estender em um lugar de boa armazenagem.
E agora que a gente entrou nesse assunto de silo bolsa, eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais, acho que o Thiago pode também trazer um pouco mais da visão dele, sobre a diferença, né? Porque a gente sabe que, tipo, grandes produtores, geralmente, né, eles armazenam os grãos em silos de metal, né? Quando essa quantidade é excedente, ele pode usar a silo bolsa. Mas também eu queria entender um pouco da questão do custo-benefício. O que está compensando aí mais, né? Tá tudo tão caro, o que está compensando mais aí? Eu acho que como bom fabricante de plástico, né? Não, mentira. Não só Modéstia por à isso. parte? Modéstia à parte, nada puxando sardinha para o silo bolsa, mas o silo bolsa ele traz uma economia muito grande na armazenagem, né? Você consegue ter praticidade, igual a Nath comentou. Você tem praticidade ali na hora de colocar no campo, você tem ali a pronta entrega, basicamente, você consegue do dia para a noite resolver um problema que às vezes você tem. Acho que a produção, você tem sim alguns fatores que você consegue controlar, mas às vezes até o próprio produtor que tem o silo estático, ele acaba tendo um resultado melhor e produzindo mais do que o esperado, talvez. E aí você pode armazenar no silo bolsa, né? Acho que o Emerson pode até falar um pouco mais sobre isso. A gente, como empresa de pesquisa, a gente está muito preocupado em melhorar a produtividade também, né? Entender muito mais do que a produtividade, quais são os problemas do produtor e como é que uma empresa de pesquisa como a Embrapa pode ajudar a solucionar, né? Então, por exemplo, no caso do milho, que é a minha área de pesquisa, onde eu estou um pouco mais ligado, a gente sabe que hoje 76% de todo o milho que é produzido no Brasil, ele vem em segunda safra, né? Ou em safrinha, como todo mundo conhece. E um dos problemas ligados à armazenagem, no caso do milho safrinha, é justamente o fato de que se o produtor, na sua propriedade, ainda não comercializou parte da sua soja, quando chegar na colheita do milho, ele ainda tem uma soja que está armazenada, mas também ele já vai começar a receber o milho que está vindo do campo. O trânsito ali não bate, né? Então, essa facilidade de você ter uma alternativa como o silo bolsa, isso traz uma garantia para ele de conseguir comercializar melhor, como a Natália colocou, e também poder armazenar sem perder qualidade, né? Que o milho é muito sujeito à perda, por exemplo, com micotoxina ou com outros problemas que dificultam a comercialização. É uma própria segurança para plantar também, né? Ele pode plantar sabendo que tem uma solução ali, caso ele não consiga comercializar a soja e tudo mais, ele tem a segurança que ele sabe para onde pode correr, né? E aí, por quanto tempo que esses grãos podem ficar armazenados em silo bolsa, né? Eu ainda não entendo muito do assunto, então eu quero que vocês me expliquem aí. Por quanto tempo que pode ficar? Tem um prazo de validade? O silo ele tem uma garantia de 24 meses, né? Ele pode ficar armazenado até 2 anos, mas acho que via de regra está muito mais ligado à comercialização do grão, então ele pode ficar o tempo que ele precisar, na verdade. Para encontrar a melhor oportunidade de venda ali, ele pode. E chuva, sol, né? Questões meteorológicas que são super importantes para a agricultura. Silo bolsa garante? Garante, né? Então, né, a gente é plástico, né? Então é uma embalagem plástica, né? Feita com materiais e aditivos, né? Que proporcionam então, né? Esse tempo de vida que o Thiago comentou de 24 meses ou ali antes, né? Mas ele foi feito sim para aguentar essas intempéries. Muito legal. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a gente já comentou agora há pouco sobre os benefícios, né, do silo bolsa, mas eu queria trazer um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade, né, que é uma questão um pouco polêmica, né? Mas assim, sem entrar tanto em polêmicas, mas eu queria que vocês comentassem assim sobre a questão da reutilização, né? Eu estava até conversando nos bastidores um pouquinho com o Thiago, ele me disse que não dá para você reutilizar uma silo bolsa, né, para armazenar outros grãos, mas que você pode reutilizá-las de outra forma, né? E esse mercado tem crescido bastante. A maioria das pessoas conseguem ter um comércio do silo bolsa depois que tira ele, que ele pode virar uma lona para silagem, uma lona para cobertura, qualquer que seja a aplicação. Então ele tem uma comercialização. E é importante comentar que depois dessa segunda utilização, você está falando de um plástico bem tecnológico, um plástico bem resistente. Ele tem uma reciclagem muito boa, muito fácil. Então, além de tudo, ele pode ser reciclado facilmente. Depois do segundo consumo, né, do segundo uso, ele ainda pode ser reciclado. E, no geral, assim, qual tem sido a preferência do mercado, assim, que vocês têm observado? Existe uma preferência por silo bolsa ou vocês acham que o pessoal ainda está mais para o tradicional, para silos de metal? Ou vocês acham que os dois já são muito aceitos? Eu acho que cada solução tem sua vantagem, né? É difícil você falar o que é o ideal, porque cada produtor vai ter sua situação. Então, se ele já tem o silo metálico, ele já tem a solução pronta ali, talvez ele não precise do silo bolsa. Mas para produtores pequenos, que às vezes fica dependendo da comercialização, ou então a própria logística, na época da colheita,
Não tenho os dados para falar o quanto o frete fica mais caro, mas eu sei que tem uma dificuldade muito grande de se encontrar frete nessa época. O silobolsa ele passa a ser uma solução também. E para os seus clientes, você também tem percebido? No caso da Embrapa, como empresa de pesquisa, os nossos clientes são os produtores, né? Então, mais do que propor soluções, a gente enxerga o que o produtor está fazendo, né? Então, além dos fatos que o Thiago colocou, o principal deles que eu enxergo como vantagem para o silobolsa é ter essa facilidade de poder comercializar de uma forma como ele se organize melhor dentro da sua propriedade, né? Então, essa dependência hoje de travar o seu negócio por não ter a armazenagem, isso acaba dificultando ele no acesso a outras tecnologias, como, por exemplo, melhorar maquinário, ou melhorar a adubação, né, da sua cultura principal, enfim. Com essas facilidades que são colocadas hoje à disposição dos produtores, ele vai tendo novas oportunidades, ele vai tendo novas opções e aí ele consegue aumentar sua produtividade dentro da mesma área, que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? É isso que a gente precisa hoje, a gente precisa que o produtor consiga produzir mais, melhor, na mesma área, né? Então, são tecnologias que a gente fala que são agregadoras. É um ponto de solução a mais, né? A outra, né? É um ponto de solução a mais para ter uma possibilidade de às vezes não ficar preso num ponto só. Se fosse perfeita a solução, todo mundo tirava do metal e colocava no silobolsa. Mas ele surge como mais uma possibilidade de negócio para você não ficar preso, né? Mas quando a gente vê Braskem, pesquisas do Braskem, né, então a gente vê o crescimento ali da safra e crescimento de entrada do silobolsa no mercado brasileiro é muito maior, né? Então a gente vê cada vez mais uma aderência, sim, do silobolsa isso que eu ia comentar, no inclusive, campo. né, que a gente tem visto mais, a gente passa pelo campo, a gente vê mais aquelas lonas sim, branquinhas, realmente né? tem Cobrir, aumentado. tá aumentando, tem aumentando, né? sim. Então, assim, pelas análises, né, pesquisas que a Braskem faz aí, a gente vê, sim, que é um aumento bem significativo ano após ano aí do silobolsa. É muito bom. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito vocês por terem topado falar um pouquinho sobre silobolsa. E claro, na Agrovelper você também encontra silobolsa à sua disposição. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse produto e até mesmo solicitar um orçamento, é só entrar no site agrovelper.com.br. Muito obrigada, gente. Obrigado. Até o Obrigado. próximo Gente. Talk. Prazer.